ConnectCast, o oferecimento da Virtus, o podcast oficial no dia do ACBR 2025. Estamos recebendo aqui Marcelo Silva, da Additon, e Roberto Montiducci, da Virtus. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fala, Juliano. Bem? Muito bom. Vamos lá, Marcelo. A automação comercial ela vive um momento de forte convergência entre infraestrutura de pagamento, software e conectividade. Como a Additon tem potencializado essa integração e transformando o PDV em um centro de valor e inteligência? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui, eu estou aqui entre amigos, né? É muito legal fazer negócio com amigos e fazer podcast também com amigos. Obrigado por ter me convidado. E esse é o desafio, né? O desafio é o que todo mundo fala de embedded finance, fala de pagamento, infraestrutura de pagamento, né? O software, você tem uma facilidade muito grande hoje de acesso a soluções. E a magia, como é que você conquista o seu cliente, né? Qual a necessidade do seu cliente na ponta? É ter soluções mais fáceis, mais fluidas possíveis. E a Additon, ela tem uma plataforma que você consegue, que é uma infraestrutura de pagamento, você consegue montar o seu meio de pagamento e potencializar, né, os seus canais com novas receitas. Isso que a gente vem fazendo. Então, a gente tem o TEF, a gente tem o link de pagamento, o e-commerce, integração com marketplaces. A gente faz tudo isso e também tem toda a conciliação, né? Fora você conseguir potencializar com novas receitas, a gente está integrado em N adquirentes e subadquirentes também. A gente monta as subadquirentes aqui também. Então, a gente tem hoje 18 rodando com a gente diretamente, né? E algumas rodando com adquirentes, né? Então, isso tem muito, muito valor. E o mercado, olhar um pouco agora para o mercado de software, com a popularização da IA, você tem uma facilidade muito grande de gerar soluções, de manter soluções, o custo baixando. Teoricamente, o mercado acaba você tendo que oferecer produtos melhores para o seu cliente e mais completos. Mais ou menos isso que eu penso. Interessante. E, Roberto, a Virtus ela tem um foco em fortalecer parcerias com software houses, atuando diretamente como integradora nesse grande ecossistema. Como que você enxerga o papel da software house nessa nova fase? E de que forma pode se beneficiar de forma comercial e técnica dessas parcerias? Isso é muito importante, porque a software house é o centro hoje no negócio no cliente final. E com isso, e parcerias como a Additon, faz com que a gente tenha soluções rápidas, uma fácil integração, dando para um parceiro que é a automação comercial da software house de vendas, soluções simples, cabem em qualquer lugar, de rápida e muito prática instalações. É interessante que nesse mundo da tecnologia atual, essa fricção que existe, né, entre as várias camadas, as parcerias dessas diversas empresas é que torna o processo muito mais tranquilo, fluido, e a experiência, seja lá do ponto de venda, seja da software house e seja de uma integradora, ela tem uma transparência mais fácil e tranquilo, né? Exatamente. E essas parcerias fazem com que a gente tenha sempre melhores soluções atuais. E o mercado de pagamento está evoluindo com rapidez. Quais inovações vocês destacam como fundamentais para os próximos anos? E quando a gente está falando de próximo ano, é logo ali, né? Porque hoje não tem mais o que vai acontecer daqui 5 anos? Imagina. Isso daí era lá atrás, né? Como que a Additon e a Virtus estão ajudando o mercado a se adaptar a essa nova realidade? Isso é uma coisa interessante, né? Quando você olha o mercado, a evolução dele, a disponibilidade também de soluções no mercado, né? E a gente, da Additon, junto com vocês, com a Virtus, a gente está proporcionando a ter uma solução omnichannel e multi-adquirente. Então, é o desafio da plataforma com o ecossistema. E a Virtus e a Additon ela consegue prover para esse ecossistema uma plataforma, né, com N formas de integração que a gente já estão consolidadas e várias formas de remuneração. Então, quer dizer, o nosso mercado abre muito e fica muito mais flexível, que é o que pede hoje, né? Hoje, com a disponibilidade tecnológica, com a evolução, os BPs hoje não duram mais que 1 ano ou 2 no máximo.
porque você não consegue prever 5 anos. Prever 5 anos é quase um suicídio, né? Quando você prevê 1 ou 2 anos, você já vê assim, putz, já vou crescer aqui. E aí, o mundo hoje para a gente está ano a ano. Em muitos casos, está semestre a semestre, em muitos casos, mês a mês. E uma coisa importante que você vem falando, a gente conhece bastante sobre isso, é a IA. Hoje a gente consegue entregar para o parceiro uma automação, soluções já com IA atuando, que ele não precisa fazer tanto desenvolvimento em cima da solução dele. Então a gente consegue pegar o fonte dele, analisar com a IA e entregar já para ele uma casquinha já mais simples. E isso faz com que todo o desenvolvimento do parceiro se torne mais rápido. A integração fica mais fácil, né? É uma discussão muito grande sobre disponibilidade tecnológica que tem no mercado e não existe mais complexidade, né? Não existe mais muro para pular, os gênios das tecnologias morreram. Escavar, então, assim, né? os nerds, agora todos viraram nerds. Então, tá tendo uma... Eu fico brincando que é como se desse uma nivelada no mercado inteiro. E agora, como é que a gente vai olhar para frente? E todo mundo está de mão dada aqui, agora vai estar largada. Como é que vai ser essa largada? E a gente sabe que a competência vai se dar no longo prazo, né? Então a gente tem que pensar sempre em parcerias ou estruturas ou economias ou soluções de longo prazo. E o Dia da CBE, ele representa a força de uma comunidade e da colaboração. Como que vocês veem o papel das parcerias e da integração aberta nesse ecossistema? E o que diferencia empresas que escolhem colaborar do que as que apenas competem? Eu acho que hoje, se você não colabora, você não cria uma estrutura adequada para atender um longo prazo, como a gente estava falando. Está tendo várias mudanças, seja na parte fiscal, seja na parte de meios de pagamento. Isso, se não tiver uma parceria entre todas o ecossistema, a gente não consegue competir, a gente não consegue dar vazão para tudo isso. Né? Mesmo que a gente coloque a melhor IA para trabalhar com isso, a gente tem que ter uma colaboração entre todos os participantes. O que eu acho fantástico é a gente entender que não vai ter um vencedor só. Existe hoje, sim, empresas que dominam o mercado, em alguns pontos é natural, só que com o tempo elas vão acabar perdendo um pouco desse pedaço para outras empresas. E elas vão aprender a conviver juntas. Tá? E eu acho isso muito interessante. Eu converso com todos os meus concorrentes, né? Concorrentes de produto, né? Porque de vida são amigos, assim. Não tem diferenças, né? E eu me alinho muito a isso ao esporte, né? Você vê grandes esportistas ganhando medalhas olímpicas, mas eles não são rivais fora ali daquele ambiente. E nem no ambiente ele é rival. Na verdade, existe uma disputa que ele vai se provar ali naquele momento. E eu acho que o mercado funciona dessa forma hoje, né? A gente colabora entre as partes, a competição é uma competição saudável. Claro, existe sempre a pessoa ou a empresa que está meio fora, destoando, mas ele rapidamente, daqui a pouco, ele entende que se ele colaborar, ele vai ser melhor, mais beneficiado do que prejudicado. E não porque o mercado ele vai se auto-regendo. E o que a gente tem que aprender muito, que esse mercado é muito grande e tem muitos nichos. E você tem que ter... Hoje a gente está na era da atendimento customizado. O atendimento literal. Por quê? Porque com a disponibilidade tecnológica, com a IA, etc., você consegue fazer coisas muito específicas para cada cliente, ou para cada nicho, ou para cada volume. E se você não traz isso para o pessoal, você está ficando muito vago, né? Você falou uma coisa importante, Marcelo, que é competitividade, né? A competitividade hoje não é coletiva, é sim individual, né? A gente fala de esporte de alto nível, a pessoa compete com ela mesma. E isso está bem agregado com o que a gente tem falando aqui dentro do nosso negócio. Existe uma competição entre a gente, pessoal, mas entre a comunidade em si não tem mais competitividade. É uma parceria de entregar soluções de forma mais abrangente, todo mundo está equilibrado. Eu fui para os Estados Unidos esse ano, fui para o Vale do Silício no meio do ano, eu sempre vou, volta e meia, e eu vejo, se você olhar as empresas, você pega a OpenAI, você pega a Anthropic, você pega todos esses caras que estão aí, não sei quantos bilhões de dólares de valuation, chegando a trilhão, todos eles se conhecem. Todos eles tomam café juntos. Todos eles falam de o que está acontecendo um com o outro. E às vezes eles desistem de negócios e montam outros negócios, porque é temporário. Mas as relações humanas, elas são longínquas, né? Ela tem que ter uma perpetuidade. E a gente na Adston, junto com as Virtus, né, a gente sempre busca assim, a perpetuidade. Né? As diferenças existem, as dificuldades vão existir sempre,
Mas se você consegue ter perpetuidade e ter boas soluções, você consegue ter a receita, que você vai ser o fazedor de caixa, e você vai ter o sucesso, né? E o que é sucesso também? Isso é importante entender nessa questão toda de competitividade. O que é sucesso para aquele momento, para aquela empresa, para aquelas pessoas, né? Se você estiver dentro de casa, lá na sua empresa, sucesso é isso, e você acabar entendendo e ir atrás, vai ser para você um sucesso. Nesse momento, as empresas que não se adaptam ou mudam, né, para jogar o jogo da forma com que ela tem que ser jogada, né, colaborativa, olhando no cenário geral todo, ela some, acaba sumindo, né? Talvez até a percepção é de gerações, né? Eu acho que a gente está num momento em que essas gerações estão propiciando isso, né, de pensamento, de novas tecnologias. Eu acho que essa mudança também faz com que o comportamento acaba mudando. E já olhando até para o futuro, quais as tendências vocês acreditam que vão moldar o próximo capítulo da automação comercial e de meio de pagamento? E qual vai ser o papel da Additon e da Virtus nesta transformação? É porque eu não penso muito longe, né? Mas eu acho que para o próximo ano tem esse movimento todo de geração de código espontâneo, né, com geração através de inteligência artificial. Então, eu acredito que vai aparecer 50 Additons, sabe? E é igual, eu falo muito isso pro meu time, é igual aquele Yogoberry, aqueles sorvetes que apareciam, palha italiana, né? E aí... Mexicana. Paleta mexicana. Isso. E aí, essa corrida do ouro vai acontecer. Só que o que vai diferenciar se você vai estar no final ou não é você ser uma empresa longínqua, você ter perpetuidade. É você pensar que vai ter 26, vai ter 27, vai ter 28, vai ter 30. E os modelos, eles têm que ser modelos que vão ser complementados e alterados. Então, o modelo que a gente vive hoje, ele com certeza talvez não vai fazer sentido daqui a 1 ano ou 2 anos. Né? Por quê? Porque o mercado mudou. E isso não é ruim. E o mercado vem mudando. Vem mudando. Principalmente em meio de pagamento, vem mudando nos últimos anos de forma bem radical. Né? E eu acho que isso é importante, porque assim, a gente não consegue prever 5 anos, como a gente vem falando. Mas a gente consegue prever 6 meses, 1 ano, e se precaver das coisas que estão vindo e direcionar a empresa para ter perpetuidade. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo que agrega tudo e traz um caminho para todo mundo. E eu fico vendo, se você vê as instituições mais de longo prazo, empresas que já existem há muito tempo, como é que elas se reinventaram, é justamente com uma cultura muito forte. Né? Eu brinco muito que a gente tem que ter sincronicidade, que eu aprendi essa palavra semana passada com um amigo meu, que é você atrai as pessoas que têm mesma vibração e pensamentos semelhantes, mesmo que vocês não tenham nunca se encontrado. E eu acho que é isso que vai se fazer, né? Porque quando a gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa, de entrega, de olhar o cliente, de ser genuíno, né? E eu acho que isso que faz o jogo virar, tá? Porque quando você não é genuíno no que você está fazendo, quando você não é realmente um apaixonado pelo que você faz, você, com o tempo, você cansa. Assim, eu tô com a Additon tem 8 anos, vai fazer 8 anos. E todo dia eu olho e falo assim, cara, eu tenho que fazer outra empresa. Eu acho que eu já fiz essa empresa umas 4 vezes diferentes. A mesma empresa. Né? E como é que a gente chega do outro lado? Eu acho que eu vou ter a quinta, a sexta, até o momento que eu vou olhar, eu posso passar isso para alguém vai tocar isso, ou vai crescer tanto que vai chegar num momento que eu não vai precisar mais de mim, né? E um dia vai acontecer. Isso é bom a gente entender que nosso papel é temporário, não é permanente. Sim, nós estamos sempre se reinventando, né? Acho que gostei desse termo que você usou, né? Estou criando novas empresas dentro da própria empresa, que, né, de fato, a cada momento que passa, principalmente em empresas de tecnologia, observa-se muito isso. Às vezes você tem uma empresa de tecnologia que está voltada a um nicho e ele fica naquilo, né? Ele não se reinventa. E a tendência é morrer, como a gente verifica e tem observado diversas. Agora, quando você procura se reinventar e criar uma nova empresa dentro da própria empresa, né, um termo muito interessante, você pode até perpetuar, você pode ter uma vida longa. Quando o assunto é bom, dá vontade de ficar falando o dia inteiro, né? Mas assim, como a gente tem algum tempo, eu queria agradecer, Marcelo, obrigado.
muito sucesso. Espero que a gente possa sempre estar conectado. Roberto, sucesso também. Esse nosso meio de tecnologia carece de empresas, né, e de parcerias longevas e que tragam sempre resultado. E eu acho que é isso que cada um de nós temos que estar sempre procurando. Exatamente. Muito obrigado. Agradeço aí pela participação. Muito obrigado. Obrigado. ConnectCast, um oferecimento da Virtus no dia do ACBR 2025. Nosso muito obrigado.